Bom dia, graça e paz, a paz do Senhor. Estamos juntos, nem precisava pregar. O testemunho do Carlos, da Andréia também, no início. E agora a mensagem agora do dízimo e oferta, nem precisava mais pregar, era só a gente fazer oração, benção apostólica e vamos embora. E já estava tudo certo, né? Então, porque realmente você vê que, como pastor, eu aprendi isso com o pastor Zé Carlos, e como pastor, a gente tem que falar alguns momentos. E como Deus ele fala, ele toca, né? Fala com Carlos na oração dele e fala um versículo de Lucas 18, que o que é impossível para o homem é possível para Deus. O contexto daquela passagem, que é lindíssima, é aquela situação onde Pedro pega, né? Jesus fala, não, pega a moeda, o dracma, na boca do peixe, Pedro vai lá, pega e leva, e aí Jesus fala assim, dê a César que é de César, dê a Deus que é de Deus. E aí ele vai terminando com esta frase, o que é impossível para o homem é possível para Deus. O contexto é conversão. É conversão, é a salvação do pecador. Muitos pregam tantas coisas aí, mas o contexto real que Jesus está falando ali é que o coração do homem ele é duro. Ele é mais duro que essa parede aqui. E só quem pode, que tem poder de mudar esse coração duro que nessa parede, que nem um betume, que nem, vamos dizer assim, a cofragem da base de uma casa, é somente Deus. Só Ele que tem esse poder. Só Ele que pode tornar o impossível impossibilidade. As consequências que podem acontecer, desinchar e assim por diante, isso são subterfúgios, são consequências. Mas você pode ver, em toda vez que Jesus falava, a tua fé te salvou. É o tempo todo Jesus pregando salvação para o pecador. Até os milagres que ele fazia tinham um propósito de salvação da alma do pecador. Então, por isso que eu falo, como o século XXI fala que Deus ainda não fala. Claro que fala. E ele provou que ele fala usando a própria palavra dele no contexto certo, na altura certa, no momento certo, como ele queria. Então, é assim, Deus é dessa maneira. E, novamente, eu quero encorajar a igreja. Eu sei que lutas nós passamos o tempo todo. E eu quero encorajar sobre oração. Eu até achei engraçada, a dona Zilda chegou para Maria Eduarda, foi explicar sobre jejum e oração. Eu quase que eu falei para ela, sabe o que eu vou pregar hoje? Sobre oração. Deus falou para a senhora, olha como Deus faz as coisas. Então, Deus ele continua trabalhando, falando, só que muitas vezes eu escuto muito isso no meu trabalho, entra a 100 e sai por a 1000, né? Então, entre a 100 e fica a menos 50. Segura, porque é Deus que está falando. Segura, retém, porque se for o ser humano, realmente a gente erra. Mas quando é Deus que fala na palavra dele, não tem erro, porque ele cumpre a palavra dele, ele não muda. E aí, para quem gosta de temas, oração em tempos difíceis. Eu quero usar uma passagem que de repente você já conhece, e hoje não tem copo d'água. Me esqueceram, me esqueceram. Mas tudo bem, como hoje é a ceia do Senhor, hoje eu vou trocar aliança com essa pessoa que esqueceu do meu copo d'água. Eu vou renovar minha aliança com ele. E aí, é tudo brincadeira, tá, pessoal? Eu gosto de brincar bastante para deixar a reunião sempre mais leve. E o Salmo, capítulo 5, é uma passagem muito conhecida, um salmo muito conhecido. O... Obrigado. Não foi você não, tá, Carol? Mas vou renovar a aliança com você, mas não foi você não. E os salmos, essas poesias, esses cânticos, eles servem para nos realmente renovar a nossa esperança. Vemos nos salmistas, né, nos escritores, que são vários, não é uma pessoa só, tem até Moisés aqui, Salmo de Moisés, e
a gente vê o seguinte, que os salmistas, quando escreve, eles estão nas mais angústias, as mais ansiedade. Hoje a gente usa muito essa palavra, mas naquela altura não tinha tanto, mas eles estavam mais desesperados. Então eles escrevem os salmos para conversar com Deus, para falar com Deus, para clamar a Deus, para suplicar a Deus. E nesse Salmo 5, do versículo 1 ao versículo 3, Davi, quem não conhece Davi, vamos para voltar, colocar o óculos do século XX, do século, né, que Davi, e aí a gente vai voltar no tempo e a gente vai mais ou menos entender a história, porque de repente você não está muito familiarizado, não está lendo muita Bíblia, porque não está com tempo, mas tenha tempo para ler a Bíblia. Então vamos lá. Davi era um pastor de ovelhas, um garoto, um jovem. E Saul era o rei de Israel. E nesse contexto, Deus se apresenta a Samuel e fala: olha, Saul está todo errado, está complicado, vai ungir um novo rei. E Samuel vai, obedece a Deus e vai na casa de Jessé e vai vendo todos os filhos. E Deus vai falando: não, não é esse bonito, não é esse alto, não é esse forte, não é esse tal, não é esse musculoso, não é esse que luta bem, não é nada desses daí. Pode, tira todos eles. Ah, ainda tem um que está sobrando, ele é pastor de ovelha, ele está lá cuidando das ovelhas, chama ele para cá. E vem Davi, um garotinho bem magrinho, 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 todo cheio de, né, aqueles pontinhos no rosto. E aí Deus fala: é este aqui. E nessa situação, ele é ungido muito jovem a rei de Israel. Só que todo mundo pensa assim: ah, então ele assumiu a ser o rei de Israel. Não. Davi ficou mais ou menos, para você ter ideia, 10 anos fugindo de ser rei. Ah, mas fugindo? Isso, porque o invejoso, o endemoniado, o nome que você quiser levantar contra Saul, perseguiu Davi nas cidades, no deserto, nas vizinhanças, em caverna, em todos os lugares para matar Davi. Então, ó, coloca na cabeça, foi mais ou menos 10 anos de perseguição. Então, você que ora e quer a resposta em 1 minuto, segura um pouquinho, que isso é milagre de Deus. E é assim, é uma providência, tipo, Deus, ó, vou derramar graça agora. Então, segura um pouquinho, foram mais ou menos 10 anos. E Davi, ele foi ali fugindo, fugindo. Só que esse Salmo 5 é o salmo, eu acho que mais amargurante. Eu nem sei se existe essa palavra no português, mas um salmo, acho que Davi, quando escreveu, ele estava chorando demais. Porque é o salmo onde Absalão, seu filho, se levanta contra Davi. Quem é o pai que espera do filho se levantar? Quem espera isso? Ninguém. A gente sempre espera o amor do filho ou da filha. E nessa situação, Absalão se levanta contra Davi, faz um grande exército, para se opor a Davi e faz, sabe o quê? Ele vai em marcha para Jerusalém. E para marchando para Jerusalém, sabe para quê também? Para matar o próprio pai. Olha que salmo assim, de amargura, de angústia, de desespero. Esse homem estava desesperado. E sabe o que Davi faz? Ele tem um exército também. Ele poderia falar: vou matar meu filho, vou matar todos esses exércitos que são traidores. Davi foge mais uma vez e escreve esse salmo. Nessa fuga, e nesse salmo a gente aprende 5 princípios de uma oração, de como é uma oração. E aí, vamos lá. Vocês vão lendo aqui, é a Nova Almeida atualizada? Oh, obrigado, Maria. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu, Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é quem imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Somente até aqui. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, que o Senhor possa me usar e usar os irmãos também
como instrumento nas tuas mãos, Senhor, porque é o Senhor que tem a palavra da vida eterna, é o Senhor que fala e é o Senhor que traz conforto, paz, amor e misericórdia aos nossos corações e à nossa alma. É assim que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Primeiro versículo a gente vê lá: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. O que é oração? O que é orar? De uma forma bem simples, bem prática. Orar é uma conversa. E claro que vai ter vários tipos de conversa com Deus. Você vai conversar agradecendo, você vai conversar gemendo, suplicando, pedindo. Então, é uma conversa. Orar é isso, conversa. Só que tem duas formas de você conversar com Deus, de você orar com Deus. Tem a forma que você tem palavras formadas na cabeça. Como assim, André? Está lá em Lucas, se não me engano, Lucas capítulo 20, no versículo 46 e 47, onde Jesus está falando dos fariseus. Eles se vestiam muito bonitos, eles subiam em pedras, em barrotes, em mesas para falar, e eles faziam grandes orações, orações muito longas, orações muito bonitas. Então, essas são orações que muitas vezes você tem na sua cabeça. Deus, Criador do céu e da terra, Senhor da minha vida. É uma oração meio robotizada, que nem quando a gente fala aquela oração, Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Aí todo mundo já come rápido e vamos lá. Não é mais ou menos assim? São orações formadas. Só que tem aquela oração, que é aquela oração com gemido, como Davi está falando aqui. Dá ouvido, Senhor, a minhas palavras e acode ao meu gemido. Vocês lembram de uma pessoa muito famosa na Bíblia? Mas não é famosa porque só porque a gente lê agora e sabe da bênção que ela recebeu. Mas uma mulher chamada Ana, vocês lembram? Então, Ana era mulher de Eucana e Eucana tinha uma outra esposa chamada Penina. E Ana era o quê? Estéril. Para uma mulher, a mulher para o judeu, para o israelita, já não era contada. Imagina a mulher estéril. Era desqualificada, era humilhada, era acabada. E coloca enquanto você está. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, por favor. Essa mulher, ela faz o início de uma oração assim, ó. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela não estava com palavras formadas, ela não estava pensando em nada, ela só estava amargurada e chorando a Deus, desesperada, falando com Deus pessoal dela. E muitas vezes a gente para de querer conversar com Deus porque a gente quer ter palavras formadas, muitas vezes, como um religioso, ou com muita religiosidade, que nem o fariseu. Tem uma historinha de criança chamada Tapetinho Vermelho. Tapete Vermelho. É o seguinte: uma senhora tinha uma neta muito doente. Muito, muito, muito doente, estava acamada. E essa senhora foi ao hospital, que ela morava num lugar muito distante, rua de terra batida, muito difícil de chegar algum carro, alguma viatura, mas ela foi no hospital falar com o médico. Doutor, minha neta está muito doente, ela precisa de socorro, ajuda, vem com a ambulância pegar ela, ajudar ela. Aí ele perguntou, onde a senhora mora? Em tal sítio. Ele falou, não, lá a ambulância não vai. Só vamos em sítio onde tem alcatrão, onde tem rua, onde está tudo certinho. E ela faz o quê? Muito chorosa, muito triste, vai voltando para casa e encontra uma igreja. Vê uma igreja e vê algumas senhoras ajoelhadas no chão. Ajoelhadas e, pelo que ela olhou assim, deve estar conversando com esse Deus. Ela entra e olha para as pessoas, se eles estão ajoelhados, vão me ajoelhar também. E nessa situação ela conversa assim com Deus. Olha, Deus, eu não te conheço e eu não sei se você me conhece.
mas é o seguinte, a minha neta está muito doente. Fui no médico agora e o médico falou que não vai com a ambulância lá pegar minha neta. E eu não tenho para quem pedir mais socorro. Eu sou pobre, eu não tenho nada que fazer, a minha patroa, a minha chefe, também falou que não pode fazer nada, nem pode emprestar dinheiro, eu não sei o que fazer. Elas estão pedindo aqui ou falando alguma coisa com você. Eu vou falar com você dessa maneira porque é assim que eu converso com as pessoas. Aí, então, se puder curar minha neta, eu te agradeço. Se levantou, aí voltou. Se ajoelhou de novo e falou assim: Deus, deixa eu falar. A minha rua, o senhor vai passar pela ponte, o senhor vai andar uma estrada de terra de mais ou menos uns 2 quilômetros, vai virar à direita, vira à esquerda e depois na rotunda o senhor segue mais à frente e naquela casa, todo com o muro, todo descascado, quase caindo e o telhado furado, aquela é a minha casa, tá bom? Ela se levantou e volta de novo. Eu esqueci novamente. Olha, debaixo do tapetinho tem uma chave. O senhor não esquece o seguinte: o senhor vai abrir a porta, o senhor, se puder, cura minha neta. Só na hora que o senhor sair, fecha a porta para ninguém entrar e fazer nada com a minha neta e coloca a chave debaixo do tapetinho vermelho, porque eu tenho que entrar em casa. Minha neta está doente, eu não sei se o senhor vai curar ela, tá bom? Obrigado. Levantou e foi embora em direção à casa. Quando chega na casa, a neta está em pé, pulando. Uma criança pulando, toda alegre. Mas você, o que aconteceu? Você está curada? Vó, chegou um senhor aqui, tão bonito ele, com roupa branca. Ele foi, abriu a porta e falou: Olha, eu sou médico, eu vim aqui para te curar. E ela falou: Tá bem, se o senhor é médico, então o senhor me cura. Ele foi, falou algumas palavras que eu também não percebi, e foi embora e falou assim: virou as costas e falou: Olha, avisa para sua avó que foi tão fácil encontrar essa casa, muito tranquilo, e a chave eu vou deixar debaixo do tapetinho vermelho. E foi embora. Essa mulher parou e falou assim: Deus existe. E Ele escuta as nossas orações da forma que falamos, de acordo com a motivação e o nosso coração. É assim, Deus é simples, não precisamos ser sofisticados para falar com Deus. Olha, Deus da reconciliação, da santificação, da justificação, nada disso. Fale do seu jeito, abra seu coração, rasgue como Ana, chore. Não é vergonhoso chorar diante do Pai. Quantas vezes eu choro diante de Deus, choro mesmo. Mas homem, como eu escutava do meu pai, homem não chora, chora, principalmente diante de Deus. E se você ainda não teve essa oportunidade de chorar diante do nosso Pai, o nosso Paizinho, olha, você está perdendo a oportunidade tão boa de ser acalantado o seu coração, de ser aquecido, de você ser enxugado a lágrima que muitas vezes a nossa sociedade, os seres humanos não conseguem enxugar. Então, vai lá, ora, ora. E aí, André, mas eu não sei orar. Faz que nem a senhora do tapetinho, mas fique tranquilo, Deus é tão bom, que tem o Espírito Santo para nos interceder com gemidos inexprimíveis. Então fica tranquilo, não fica desesperado. Eu não sei, eu não sei. Ora, conversa, bate papo na juventude, aí troca ideia com Deus. Vai lá, não fica com vergonha. Deus é acessível o tempo todo. Aí a gente vai lá e vê. Volta para o Salmo 5, por favor. E a gente vê o seguinte: a quem orar? No versículo 2. Davi falou o que é oração, e aí a gente vê lá: a quem orar? Escuta, Rei meu, Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Davi aqui, quando ele fala implorar, em outras versões, a NVI fala implorar, a Nova Almeida atualizada fala implorar, porque teve atualizações, mas outras versões falam clamar. De repente, uma versão mais antiga sua, uma corrigida, e até uma King James, de repente, vai falar clamar. Clamar, implorar, é quando você, principalmente clamar, é você
Suplicar de uma forma onde você está gritando. Você está falando em alto brado som para Deus escutar. Senhor, Rei meu, Deus meu, estou desesperado. Eu preciso da sua ajuda. Eu não sei se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita. Ou se sigo em frente, ou se eu fico parado. Mas alguma coisa fala comigo que eu estou surdo, eu não escuto sua voz. Ele está gritando. Ele está suplicando. E muitas vezes a gente vem com aquela face da... Tipo uma máscara, né? Que é chamado de hipocrisia no grego. Então a gente vem com a máscara e aí a gente quer falar coisas só bonitas para Deus. E na verdade, não é só coisas bonitas. A gente vem para Deus somente pedindo coisa. Só pede. Só que Davi, aqui, ele está nos ensinando o seguinte: a quem eu devorar? Ele está mostrando aqui, olha, eu mostro aqui, ó, rei meu. Quando Davi fala rei meu, ele sabe quem governa a vida dele. A gente não é soprado de um lado e para o outro, para a esquerda ou para a direita, de uma forma que eu fique desorientado. Se eu sou soprado para a direita, é porque Deus quer que eu vá para a direita. Se eu sou soprado para a esquerda, ele quer que eu vá para a esquerda. Então eu tenho um governante, e não é governante que nem da esquerda, da direita, do meio-centro, da extrema-direita. Não é isso. É um governante justo. Justo, que está olhando para mim e para você dia e noite, porque Deus não dorme. Então, aquela música, Os Sonhos de Deus, desculpa, não existe isso. Deus não dorme, só quem tem sonho é quem dorme. E somos nós. E se você não tem sonho, então vai pedir a Deus para ter sonhos, né? Durma, é bom ter sonho. Às vezes eu não gosto, como eu já falei, eu não gosto muito de sonho, porque o sonho, às vezes, fica mostrando umas coisas que eu não entendo, e às vezes eu, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Me deixa meio angustiado. Mas aí agora eu já aprendi com Deus. Se o Senhor não quer se revelar no sonho, falando o que é, tranquilo. No dia que o Senhor quiser, tá ok. Se aparecer o sonho e ele falar, André, isso, ok também. Tá bom? Então, se você sonhou e não teve revelação, não fica procurando profeta, não sei quem, tal, para revelar nada. Porque quem tem que revelar para você é Deus. Porque Deus é pessoal. E se você precisa de uma canadiana, uma muleta, para você ter conversa com Deus, então você está muito longe de Deus. Muito. Então, quero te encorajar. Ore para Deus, porque Ele é o nosso rei, é o nosso governante. Ele sabe mas eu estou aqui na igreja porque me convidaram. Você acha isso? Então você está aqui sentadinho ou assistindo na internet, é porque Deus quis. É isso que tem que colocar na cabeça. Se Deus quis, é porque Ele quer que você escute essa palavra hoje. Porque ela serve para mim e serve para você, não é só para você, não. E aí ele mostra lá. E Davi sabia muito, ele sabia muito esse contexto de reinado, de governo. Ele sabia tanto, que ele respeitou Saul. Ele não matou, ele teve oportunidade de matar o rei que perseguiu ele por mais ou menos 10 anos. Ele teve oportunidade, só que ele não fez porque ele sabia que o governante era ungido de Deus. E aí, a gente vê lá no Novo Testamento, quando a gente tem que orar, a gente aprende, ore pelas autoridades, porque elas são instituídas por Deus. Então, para com esse negócio de direita, esquerda, meio centro, subindo, descendo, e vai embora rodando. Para! A gente tem que orar, porque se o nosso governante não for bom, ele vai ser que nem um Saul, perseguidor das pessoas. Vai massacrar. Então, a gente sabe muito bem quem governa a nossa vida, porque não somos daqui, somos só peregrinos e embaixadores. Então, o embaixador, ele recebe ordem de uma pessoa, e quem a gente recebe ordem é de Jesus Cristo. Amém. E aí, ele fala lá, Deus meu. Ele fala, rei meu, porque ele sabe que quem governa a vida dele fala, Deus meu. E aqui, quando ele fala Deus meu, ele não está falando em qualidade de atributos. Deus bom, Deus gracioso, Deus amoroso, Deus justo, Deus
onipotente, onisciente, onipresente, eterno. Não, ele não está falando somente isso. Ele está falando principalmente, o contexto aqui, ele está falando, Deus meu, Deus da minha aliança. Pessoal, Deus fez uma aliança com Israel. E Davi sabia muito bem disso. Hoje, a gente vai participar da ceia do Senhor. Uma nova aliança foi feita com a igreja. Somos nós. E nós, muitas vezes, não falamos que Deus é nosso. A gente tem vergonha de falar para os outros. A gente tem vergonha de testemunhar para os outros. A gente tem vergonha de orar falando que Deus meu, Deus da minha aliança. O Deus que renova a aliança todos os dias. Sabe o que a gente faz todos os dias? A gente compra uma escadote no IKEA ou no Leroy Merlin, a gente coloca aqui, tá vendo essa cruz aqui, ó? A gente coloca todo dia a escadote, a gente sobe e a gente se prega na cruz. Mas não me prego não, porque eu sou filho de Deus. Sim, ser filho de Deus, muitas vezes a gente leva a culpa. A gente é nervoso no trânsito, a gente fofoca, a gente briga, a gente guarda mágoa, a gente faz um monte de coisa que não é de Deus. E a gente faz isso subindo no escadote e cada coisa que a gente faz que não é de Deus, a gente prega. Aquele prego, aquele ferro na mão. Aí sabe o que Jesus fala? Meu filho, minha filha, André, o que você está fazendo aí em cima pregado? Ah, é porque eu pequei, é porque eu tenho culpa. Desce daí, homem. Desce logo daí. Eu já fiz tudo isso por você. Por que você está sofrendo? Por que você está com culpa nas costas? Por que você não está aceitando meu perdão? A minha graça. Por que você não acredita na minha aliança? Se você está sofrendo e se pregando na cruz, é porque você não acredita em mim, você não tem fé em mim, você não conversa comigo como deveria ser. É hipocrisia sua. Então desce daí agora. E aí, como nós somos filhos e filhas de Deus, o que a gente faz? Calma aí, Jesus, está doendo. Não é para doer mais. Eu já te perdoei. É só descer. Desce. Eu estou abrindo a porta da graça. A porta da nova aliança. Não precisa você derramar seu sangue. Eu já derramei um sangue pelo pecador que é você e todos da humanidade. Isso é muito profundo, gente. É uma profundidade que a gente prega muito pouco sobre isso. O Deus da nossa aliança. E a gente só entra orando, entra na presença de Deus somente pedindo. Somente pedindo, a gente tem que ter certeza. Por isso que a ceia do Senhor é importante. E no contexto do Novo Testamento, eles não faziam uma vez por mês, não. Era toda vez que se encontravam, sabe aonde? Nas catacumbas, lá no cemitério, que muita gente, muito cristão, tem medo de falar de morte, tem medo de ir no cemitério, eles se encontravam lá para ficar lá partilhando, participando da ceia do Senhor. E aí, sabe o que eles eram chamados? De canibais, porque falavam, como eles comem carne e tomam sangue? Estavam no cemitério e ainda comia a carne e o sangue de Cristo, eles são canibais. Eles são bárbaros. Está vendo o contexto? Por isso que a história é importante, para a gente aprender, a gente crescer em fé e não ficar como bebezinho tomando papinha. E aí a gente, passando mais uma frente, Davi, ele fala algo tão interessante. A que horas, né? Versículo 3. A que horas buscar a oração? Que eu acho muito interessante isso daí, que ele coloca assim, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresenta a minha oração e fica esperando. Pessoal, isso não é uma regra, mas Davi está nos ensinando o seguinte, principalmente o judeu, o israelita, ele tinha uma ideia que ele deveria dar sempre todas as primícias para Deus. E as primícias mais importantes do dia era no acordar, no levantar.
Então, para ele suplicar, ele orar, ele conversar com Deus, era pela manhã. É abrir o coração, onde você, a princípio, não tem preocupação nenhuma, você não pensa em nada, você está totalmente ali com a mente aberta. E o coração ali muito fértil para receber uma semente da palavra, que pode ser a escrita, né, a Bíblia, ou pode ser uma voz mesmo de Deus. Ah, André, mas eu gosto de orar durante o dia, pausado. Tudo bem, ore, até porque Paulo fala em 1 Tessalonicenses o quê? Orai sem cessar. Então ora. Ah, mas eu gosto de orar à noite. Tudo bem, se você não está cansado, depois de ter passado o dia de trabalho, ter recebido muitas brigas do chefe, de você ter feito seu ginásio, ter feito tudo, comida para criança, comida para a família, feito tudo, deu tudo certo, e aí você consegue orar? Bom, mas ora. Ora. Eu gosto de orar logo de manhã. Eu mais ou menos aprendi como Lutero, né? Lutero tinha uma frase seguinte, que falava: quem ora bem, trabalha bem. Então, eu gosto disso, eu gosto de ir lá de manhã cedo, acordo, faço minha oração e eu vou tranquilo. Eu já vou sabendo que eu vou ter que matar o leão, mas eu sei que quem vai matar o leão, quem vai tá ali na frente para fazer aquilo tudo, é Jesus. Então eu sei que em nenhum momento eu vou ali e vou querer usar minha força, minha inteligência, minha sabedoria para alguma coisa. Eu sei que Jesus está na frente de tudo. E aí a gente fica assim, perguntando: André, mas a oração vai resolver? Claro que vai. Como eu falei, a gente pede demais, a gente é muito consumista, muito capitalista, a gente quer tudo, tudo. Mas, na verdade, se a gente percebesse bem o que Davi está aqui, quando ele fala, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, te apresenta a minha oração. Então, ele está falando aqui também, olha, eu estou apresentando aqui minha oração, eu estou me deleitando. E muitas vezes a gente pergunta, o que é se deleitar na presença de Deus? Se deleitar é você ter uma satisfação, um contentamento que você não precisa ser preenchido por nada. Deleite é isso. É você chegar, como muita gente chega na França e fica se deleitando na frente das obras de arte. Nossa, aí a pessoa fica, às vezes, 1 hora se deleitando. Ele está satisfeito com aquilo, ele está alegre, ele está feliz, ele está exuberante. Só que isso daí é uma coisa que você vai acabar daqui a pouco. Mas Deus não acaba, porque Deus é eterno. E aí que a gente vai, se deleita para a gente receber a força dele, para ter um dia, para a gente ter comunhão com ele, para a gente ter paz na mente, paz no coração, paz na alma. Quanto cristão que está sem paz? Quantos cristãos que estão sem paz? Como o cristão está sem paz? Algo está acontecendo. Conversa com Deus. Conversa, bate papo com ele. E aí, no próprio versículo 3, Davi, ele coloca assim, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento. Esse termo no hebraico é um termo militar. É como eu fui da Força Aérea, é como você se apresenta para o seu coronel, se apresenta para o seu general, você se apresenta para o ir na bandeira, quando tinha que subir a bandeira ou descer a bandeira, a gente tinha que se apresentar onde tivesse, tinha que estar parado lá prestando continência. É essa situação, ele tem uma essência militar, que ele falando, eu me apresento ao meu general, ao meu rei, eu me apresento a ti, Senhor. É uma disciplina que ele tem. E aí a gente vê, abre em Efésios capítulo 6, por favor. E a gente vê que a oração, a quarta coisa, a oração é uma batalha. Por que uma batalha? Porque a gente não gosta de orar. Não vem me falar que você gosta de orar, não. Gostamos dos rios do TikTok, gostamos dos rios do Instagram, gostamos dos rios do Facebook, gostamos de todos os rios. E às vezes até eu me pego, às vezes sem querer, eu falo, eu estou dando risada lá com
loucuras que eu gosto, daquelas pegadinhas, daquelas coisas todas. Aí eu falo, só mais uma, aí tal, só mais uma, tal. Aí eu paro assim, eu falo, pá, eu tenho que voltar para a terra. E eu tenho que voltar em direção a Deus. Aí eu, pum, já desligo, às vezes eu desligo o telemóvel, aí falo assim, não, nem precisa carregar, eu já coloco para carregar logo, para ele ficar bem distante de mim. Por quê? O militar, ele é uma pessoa disciplinada. Davi era uma pessoa disciplinada. E aí a gente vê Efésios capítulo 6, versículos de 11 a 20. Coloca de 2 em 2 para mim, por favor. Vocês lembram dessa passagem? Paulo estava preso, vocês lembram? Paulo estava preso, e Paulo fala sobre a armadura de Deus. Tinha um soldado que ficava, tinha uns turnos de soldados que ficavam 24 horas com Paulo. Então Paulo ficava acorrentado e ficava acorrentado a este soldado. E ele provavelmente ele tirou uma analogia da armadura daquele soldado pretoriano, daquele soldado de escola, de elite da guarda romana, e ele tira ali e fala sobre a tão famosa armadura de Deus. E está lá, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Só até aí. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. O homem estava falando, Davi falou, como eu falei aqui, no hebraico, é uma essência militar. Paulo está falando no mesmo contexto. Olha, oração é batalha o tempo todo. Então, se preparem. Se preparem. O seu corpo, a sua alma vai falar assim, é que nem a pessoa que vai fazer ginásio. Eu estou gordinho. Eu fui me pesar até me sentir envergonhado. Aí fui lá, pesei, fiquei triste. E o pior de tudo, ainda fui me pesar antes da pregação. Falei, Senhor, que tristeza, mas tudo bem, eu sei que o Senhor é misericordioso e gracioso, vai tirar essa angústia do meu coração para ficar mais magrinho. E aí, o que aconteceu? Eu fui lá, a pessoa que quer... Aí eu falo assim, não, eu não preciso de ginásio. É a primeira coisa que a alma fala assim, o eu fala assim, você não precisa de ginásio, você faz sozinho, entra no YouTube. Tem tanto PPT aí te ensinando, vai lá. Aí você coloca, aí você fala, nossa, essa é difícil, tem que pular, tem que jogar para trás. Não, esse exercício pula. Aí você vê outro, esse daqui de alongar o braço, esse é bom. Quantos minutos fica? 30 segundos, vou multiplicar por 5 para ficar mais tempo. Aí você fica alongando o braço. Aí fica... Você já viu que o corpo ele não quer fazer exercício físico? Já viu que o corpo não quer? Você acha que a oração, que é uma batalha onde você vai entrar todos os dias, você vai entrar pela sua família, pelo seu filho, por uma doença, por a salvação, para a conversão, para receber uma bênção, para agradecer. Você acha que o corpo ele vai falar assim, isso, vai orar, vai orar. Claro que ele vai falar, não ora, você não precisa, fica mais 5 minutos. Olha, o sonequinha do telemóvel, toca ali, ó. Aí fica ali o sono aqui. Agora vou colocar 10. Mais 15. Ih, passou. Não dá mais tempo para orar porque eu tenho que trabalhar. Ih, eu tenho que dormir. Pessoal, oração é batalha. É guerra. Então tem que orar. O corpo falou para não orar? Orem. E aí, para finalizar, o versículo 3 ainda.
De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento minha oração e fico esperando. Você orou. Você sabe que é oração? Você sabe para quem pedir? Você já aprendeu? Você já viu que a oração é uma batalha? Agora você, depois da oração, o que eu faço, André, depois da oração? Davi ensina que muitas vezes a gente tem que ficar esperando. A gente tem que esperar. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico pulando, e fico correndo, fico subindo ao monte, descendo ao monte, correndo, jejuando, pulando para lá e para cá. Não, fico esperando. André, mas calma aí, tem que esperar por quê? Você não pediu? Se você ficar pedindo o tempo todo, você vai escutar a voz de Deus? Se você tem uma... Por isso que ele fala assim, né? Às vezes, eu falo bem. A Luana também fala muito bem. Às vezes, um tem que ficar calado, porque tem que escutar o outro. Se você não escutar o outro, vai ficar duas informações batendo. Deus querendo falar com você e você falando o tempo todo. Como você escuta? Aí você fala, Deus não falou comigo porque o céu está de cinzento, está de bronze. Não tem nada, está complicado minha vida. Você parou para escutar? Você esperou? Não. E aí a gente vê uma pessoa muito conhecida nossa, Abacuque. Ele fala o seguinte, Abacuque, não precisa abrir não, Abacuque capítulo 2, versículo 1. Abacuque faz uma oração, olha, depois você lê, uma oração queixosa. Ele estava reclamando que o povo de Israel ia sofrer pelos babilônicos. E ele estava falando, o senhor está aí vendo a violência, o senhor está vendo tudo, e o senhor não vai fazer nada, vai deixar o teu povo sofrer e tal. Ele fez uma oração, só para você ter ideia aqui. São 17 versículos, o capítulo 1. Aí no capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele pegou flecha, ele pegou espada, ele pulou, ele gesticulou, ele fez o quê? Vou subir na minha torre, no lugar mais alto, para verificar a um momento, a altura que Deus vai falar comigo. Que Deus vai falar comigo. Se você está verbalizando demais, segura a língua. Tiago falou que é um, né, lá na epístola de Tiago fala que é um órgão inflamado, que pode trazer vida e morte. Então, se você fala demais, segura a língua. E se não consegue segurar a língua, morda a língua. Muitas vezes na minha vida, quando eu estava no início do ministério, eu via tanta coisa errada e eu ia falar e Deus morde a língua. Eu mordi a língua. Eu aprendi que tem que ficar, muitas vezes a gente tem que ficar calado, porque a gente tem que escutar a voz de Deus. E a gente fala demais, porque a gente quer se colocar na posição de rei, de juiz e às vezes até de salvador. E só existe um rei, um juiz, um sumo sacerdote e um salvador, que tem o nome de Jesus Cristo. Então, você quer ter lá uma oração em tempos difíceis, escutadas por Deus? Não sei se vai ser resolvida, se ele vai derramar a graça dele. Mas olha, aprenda a orar como Ana, gemendo, gritando, falando, suplicando, realmente se doando ali. Vai lá, a quem orar? Ao nosso meu rei, quer dizer, ao nosso rei, ao nosso Deus. Lembra sempre da aliança. A que horas eu busco a oração? Fique à vontade, orar sem cessar o tempo todo. Mas se você acha melhor de manhã, que as suas primícias, faça isso. Lembra que a oração é uma batalha espiritual mesmo, e uma batalha carnal também, que a nossa carne não quer, mas a gente tem que orar. E, para finalizar, para você lembrar, o que fazer depois da oração? Se Deus não te respondeu naquele exato momento, espera. Paulo teve que orar 3 vezes para tirar o espinho da carne
E Deus só respondeu na terceira. E não tirou. Obrigado por ter lembrado. E não tirou. Então, lembre-se, se Deus responder não, é porque é amor de Deus também.